Bom dia, gente. Hoje nós continuamos nosso estudo sobre os contos de Machado de Assis e o conto de hoje se chama O Enfermeiro. Então vamos para a aula. Gente, o que você faria se acabasse se encontrando em uma briga mortal com alguém que você odeia? E se nessa briga você acabasse matando esse seu inimigo? Você seria forçado a conviver consigo e talvez escapasse, talvez fosse incapaz de se entregar para a polícia, para a justiça. Mas aos poucos, talvez você cairia numa espiral de remorso e tentaria disfarçar o assassinato. Você faria isso tentando elogiar o defunto para todo mundo que conhecia ele. Ele, porém, aquele que você assassinou, seu inimigo, era uma pessoa extremamente rica e não tinha nenhum herdeiro. E você descobre, por meio de uma ligação, que ele deixou tudo para você, toda a fortuna. Você é o herdeiro universal dessa pessoa, desse seu inimigo que você matou. Talvez agora o remorso, a culpa, somente cresça. É o que se espera, né? Mas se você está sendo amplamente recompensado por um crime, e esse crime é o mais antigo crime conhecido pela humanidade, você não deveria ser punido? Então você pensa em devolver o dinheiro. Você pensa em dar esse dinheiro para caridade. Mas o tempo passa, é tão bom ser rico, ter dinheiro, é tão confortável. Cada dia fica mais longe do assassinato, do ato que você cometeu. As suas lembranças começam a se justificar. Você começa a se justificar para si mesmo. Você começa a pensar: será que não foi em legítima defesa? Ele estava doente, o seu inimigo. Então talvez ele não vivesse muito de qualquer maneira. Talvez até ele fosse morrer naquele exato momento e você talvez apressou um pouquinho as coisas, talvez até sua mão coincidiu com o momento em que ele morreria. Assim você vive e vai passando o tempo até a velhice. Você lá velho, decide então contar essa história de que você assassinou seu inimigo e herdou todo o dinheiro dele e viveu uma vida confortável graças a isso. E você resolve então contar isso em algumas poucas páginas, com a certeza de que você não seria atingido pela lei, já que você morreria em breve. Esse é o enredo, essa é a história de O Enfermeiro, de Machado de Assis. Portanto, é um conto que põe em questão questões muito profundas, fatores muito profundos da nossa época. O crime, o assassinato, a punição, a culpa. Ele foi escrito na fase mais madura do Machado, já no final da vida, chegando no século XX. Ele já tinha publicado seus romances mais consagrados, né? Dom Casmurro, Quincas Borba. E ele consegue, então, atingir ali uma capacidade de síntese muito grande nessa sua maturidade de escrita. E ele destila esses problemas da humanidade da nossa época em umas poucas páginas. Será que todos nós estamos prontos? Será que a gente está pronto para se tornar assassino, se for dada uma oportunidade? A possibilidade de riqueza anula qualquer preocupação ética e moral?
Será que a gente é capaz nós somos capazes de nos enganar sobre a nossa história, sobre a história das nossas próprias vidas, mesmo que essa história envolva o crime? Como é que a gente vai viver contando essa história para nós mesmos? Será que a gente vai ter que modificar essa história na nossa lembrança? A gente vai ter que criar uma narrativa para tentar justificar ela para nós mesmos? Procópio é o protagonista desse conto. Então, eu usei esse recurso de imergir você na narrativa, mas o nome do personagem é Procópio. Ele é o enfermeiro, né? E esse conto de violência e riqueza. Mas na história dele, ele começa como um simples copista. No século XIX, não era, não era barato, não era simples fazer cópias de documentos. Então, muitas vezes, era mais fácil você pagar alguém para copiar os seus documentos. E o Procópio fazia isso. Ele tinha um certo grau de instrução, mas era pobre. E o que ele recebia? Simplesmente casa e comida. Então, ele beirava a escravidão com esse seu emprego. E, de repente, ele recebe, antes de toda a história que eu narrei para vocês, ele recebe, então, essa proposta de trabalhar como enfermeiro de um coronel muito doente, e ele receberia um salário razoável, muito melhor do que viver simplesmente para ganhar cama e comida. Então ele vai para o interior do Rio de Janeiro para executar esse trabalho. Mas o coronel é uma pessoa extremamente cruel. Ele já dispensou diversos enfermeiros. Diversos enfermeiros foram atacados por ele, fisicamente e moralmente, xingados e apanharam também. E então ele recebe o Procópio. E o Procópio é uma pessoa muito educadinha, acaba caindo nas graças do coronel por uma semana e depois começa a desgraça e ele começa a ser largamente torturado pelo coronel no seu emprego. A vida dele se torna um verdadeiro tormento nas mãos desse coronel. Até que se desenvolve o que eu narrei para vocês, no momento em que o coronel acorda numa fúria desenfreada durante a noite, eles brigam e o Procópio acaba matando o coronel. Então, como vocês podem perceber pela narrativa, é uma história muito envolvente. Mas, como é próprio do Machado de Assis, ela possui camadas muito mais profundas do que simplesmente o enredo, né? Essa questão filosófica da ética, da culpa, da lei. Isso tudo são questões muito importantes para a nossa época. E eu espero ter esclarecido pelo menos um pouco e ter principalmente instigado em vocês o gosto e a curiosidade de ler vocês mesmos, se vocês ainda não tiverem lido, e esclarecido para aqueles que já esclarecido um pouco a história para aqueles que já leram. É isso aí, gente. Um grande abraço e bons estudos.